pra pegar. Por enquanto é só isso. Rafael, eu vou mostrar pro Iago. É bonito, é E o menino que eu te falei no Instagram dele é Rafael. Saí para resolver algumas coisas com minha esposa e quando voltamos, deixamos a moto estacionada em um lugar. Quando voltamos, a moto estava com o pneu seco e ela teve que seguir viagem, né, a pé pelo centro da cidade, enquanto eu fui buscar uma forma para arrumar o pneu, né, arrumar esse pneu. E algo interessante que eu recebi hoje uma mensagem de um amigo comentando, porque eu postei um story da moto sendo consertada. E interessante porque ele disse assim, hora de chorar, né?
E eu pude refletir em algo que eu já estava, durante todo esse percurso, né, do acontecimento, do pneu furar, a gente está no meio da programação e ter que desviar, né, para outro caminho, ter que seguir outro caminho, pegar o direcionamento. Essa mensagem dele só veio para reforçar aquilo que eu estava refletindo, que se a gente tem algo, se algo quebra, se algo deixa de funcionar, pode ser um bem, pode ser um automóvel, uma cadeira que se quebra, um pneu que fura, um ventilador que talvez não esteja mais funcionando. E se chega um certo momento em que ele para de funcionar, a gente tem que agradecer, né? Agradecer a Deus porque a gente tem aquele bem, né? Porque realmente ele só está deixando de funcionar porque nós temos ele. Se não tivesse, obviamente, se ele não tivesse lacrado, fechadinho lá dentro da loja, com certeza ele estaria ainda em bom estado, porque nunca teria sido usado. E eu conversando com ele nessa mensagem, eu pude falar para ele assim, verdade. No momento a gente se chateia, a gente fica às vezes estressado, né? De fato a gente fica. A gente está no meio de uma atividade nossa e tem que parar para dar continuidade de outra forma, né? Tem que bolar uma estratégia para você seguir por outro caminho, seguir por outra direção para atingir o objetivo final. E eu fiquei assim chateado. Fiquei assim chateado porque, de certa forma, até eu conseguir anular muito desse perfeccionismo que eu tenho comigo, ainda está sendo um certo trabalho até conseguir ser mais calmo, ser mais resiliente com as coisas que acontecem, né? É um pouco difícil, e é trabalhoso, mas eu creio que vai chegar um momento em que eu possa fazer igual hoje, só que de forma mais natural, né? Aconteceu algum problema? Tranquilo, vamos seguir por outra rota até o nosso destino final. Eu confesso que eu preciso muito aprender sobre isso ainda, que é difícil pra gente, é difícil pra mim. Ser muitas das vezes resiliente. Aquilo que você procurou fazer ou estabeleceu como meta para fazer, você vai fazendo e do nada chega algo que atrapalha. Isso me mata. Isso me mata. Ter que parar algo que eu estava fazendo porque aconteceu um problema e eu vou ter que contornar esse problema para poder chegar no objetivo final. E muitas das vezes, e acredito que várias das vezes que aconteceu isso conosco, são provas para poder a gente ir se ajustando na nossa vida e entendendo que nem sempre tudo vai estar andando numa linhazinha reta, né? Como eu já venho colocado em alguns vídeos meus e tenho sempre debatido sobre isso, até mesmo nos títulos dos vídeos, eu venho colocado sobre isso, que a nossa vida não é reta sempre, tem que aprender a ser flexível, a aprender a se superar em meio às dificuldades e não é fácil, não é fácil. Não é fácil porque quando você estabelece uma meta na nossa cabeça, por mais que a gente saiba que problemas aconteçam, né? Quando você estabelece uma meta, estabelece um propósito, estabelece uma direção no qual ir, quando aquilo não acontece, é frustrante. É frustrante. Mas a gente tem a possibilidade, a oportunidade de fazer diferente. De igual forma com o nosso dia a dia. A gente acorda, passa o dia, por exemplo, vamos trabalhar, acontece alguma coisa de ruim no nosso trabalho e, na grande maioria das vezes, essa pequena coisa de ruim molda todo o resto do dia. A gente pode ter feito
tudo de bom. Até antes desse momento acontecer. Pode ter acontecido coisas maravilhosas, mas a nossa cabeça, né? A gente tem muito um problema de fixar nas coisas ruins, né? E a gente precisa reeducar. Nós precisamos nos reeducar para sermos mais resilientes quanto a isso, eu principalmente, que aquilo que aconteceu de ruim serve como história, serve como trabalhar ainda mais no nosso caráter, no nosso ser, que tudo não vai ser perfeito, nada vai ser perfeito. Sempre vai ser os momentos bons e ruins. E isso serve de testemunho para nós no futuro, né? No futuro dizer que a gente ia no centro e tava planejado fazer alguma coisa disso, pra futuramente falar para os nossos filhos, fazer isso, aí o pneu da moto furava, a gente ia remendar, depois a gente se encontrava de novo e seguia para o nosso destino final. Então, a vida é assim. Eu acredito que muito da gente olhar para as perfeições que acontecem em filmes, muitas das vezes, ou nas fantasias, né, de séries, essas coisas, faz-nos a gente esquecer que a gente está num mundo real, que a gente tem limitações e a gente precisa saber superá-las. É algo que a gente precisa aprender urgentemente, a começar por mim. Aprender a superar as limitações e fazer delas um trampolim para poder fazer o que a gente alcançar, na verdade, aquilo que a gente deseja.